Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigo Espiuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. E hoje, sobre o tema direitos etnoambientais, eu tenho a satisfação de conversar com Ana Gualberto. A Ana é diretora executiva de Koinonia, ela é também mestre em Cultura e Sociedade pela Universidade Federal da Bahia e é Ebon de Oxum do Ileofá Omilaió em Simões Filho, Bahia. Ana, seja bem-vinda ao Radar Direitos Humanos. É uma honra ter você aqui conosco. Olá, Rodrigo. Olá, pessoal do Radar. Prazer estar aqui com vocês nessa sexta-feira. Estamos gravando numa sexta-feira e é um dia muito bom. Para a gente que é de axé, é o dia que a gente saúda Oxalá, que é o orixá que veste branco. Então, para nós é um dia de estar com um pensamento mais conectado, mais centrado na paz, na transformação que esses orixás do branco trazem para a gente. Então, que tenhamos uma excelente sexta-feira, um excelente tempo aí de transformação e reflexão aqui com esse podcast. Exato. Que tenhamos paz e que possamos transformar realidades injustas para todas as pessoas. Ana, Axé. Me diz, o que são ou quais são os direitos etnoambientais? Rodrigo, falar de direitos etnoambientais e a gente falar principalmente de como a gente começa a olhar para a natureza quanto um ser de verdade vivo e que merece ser cuidado e respeitado. Então, pensar em direitos etnoambientais, normalmente a gente vai para uma discussão que leva a gente para pensar nas populações tradicionais, né? E aí a gente vai falar dos povos originários do Brasil, das populações quilombolas, dos ribeirinhos, né, das marisqueiras e tal. Mas não é só isso. Hoje em dia, quando a gente vai pensar sobre direitos etnoambientais, direitos ambientais, a gente está falando da preservação da natureza como um todo e da natureza quanto esse lugar de acolhimento e de cuidado, berço dessa humanidade, o que nos mantém vivos. Então, falar de direitos etnoambientais, falar de direitos ambientais, de questões ambientais, tem a ver com falar com mudança de comportamento de uma sociedade para que a gente possa ter uma vida plena para todas as pessoas e que a gente possa reconhecer quem são esses atores que desde do momento da sua existência estão trabalhando num processo de cuidado dessa natureza, de cuidado desse meio ambiente, de cuidado da terra como um todo. Né? E a nossa humanidade, infelizmente, o que a gente mais tem feito é agredir essa natureza, agredir o meio ambiente e destruir. Então, hoje em dia, o que a gente vê com as mudanças climáticas são essas mudanças absurdas que a gente tem visto, os impactos, né, em todas as populações. E aí não adianta uma parte da humanidade estar preservando e a outra parte estar destruindo, porque a destruição ela se espalha para todos. Né? E a gente está vendo o quanto isso... Né, antigamente, a gente nunca falava de ciclone no Brasil, né? Hoje em dia a gente está falando de ciclones no Brasil. E não é uma coisa que acontece uma vez, tem acontecido sistematicamente. Já não são mais tragédias climáticas ou uma coisa que acontece uma vez na vida. São sistemáticos. Existem ciclos que têm acontecido. E isso tem sido causado por todo tipo de agressão que a nossa humanidade tem causado para essa natureza. Então é preciso a gente refletir disso a partir do todo, mas a partir do eu também. Como é que eu contribuo para garantir, né, que essa natureza, que esse meio ambiente tenha esse cuidado e que a gente possa garantir de verdade uma vida para todos nós, para todas nós. Excelente, Ana. E vamos falar um pouco das comunidades que são mais atingidas, ou daquele público que mais recebe na sua própria existência, no próprio meio de vida, ou no modo de vida, com essas ações que vêm efetivamente transformando o nosso meio ambiente. Qual é esse público? Quem são essas pessoas? Quando a gente pensa em qualquer tipo de questão social
Quem vai ser impactado mais de uma forma mais direta são as populações mais vulnerabilizadas. E aí, né, a nossa história, ela dá conta disso, de explicar para a gente o tempo todo. Aonde essas populações estão localizadas, quem é movimentado quando tem um grande empreendimento, né, e quem tem possibilidade de escolher onde vai morar. Né? Então, quando a gente pensa em quem vai levar o maior impacto de todas essas mudanças, a gente vai chegar numa base da nossa pirâmide social brasileira. E aí, quem está na base dessa pirâmide social? É a população negra, é a população pobre, né? São essas pessoas que vão ser mais impactadas. São os povos originários, que também estão nessa base, né, da nossa pirâmide social. E, Rodrigo, não dá para a gente pensar essas questões sem olhar como isso dialoga com a questão étnico-racial. Porque, historicamente, né, o Brasil e o mundo têm reforçado um lugar de vulnerabilidade constante para essas populações que sofrem racismo. E aí a gente vai falar especificamente da população negra, né, que luta para permanecer viva após os processos de escravização que aconteceram no mundo como um todo. A gente vai falar das populações originárias, porque elas também sofrem racismo, e a gente precisa começar a entender como que essas questões que impactam as populações negras e as populações indígenas, elas estão diretamente conectadas. Essas lutas, elas não podem ser fragmentadas, porque essas são lutas para a superação do racismo. A base dessa desigualdade é olhar essas populações quanto não gente. Portanto, elas têm menos direito. Portanto, elas podem sofrer mobilidade social. Portanto, elas precisam se adaptar com qualquer coisa. Então, quando a gente vai olhar, por exemplo, vou trazer um caso, né? Eu moro em Salvador hoje, mas eu vim do Rio de Janeiro. Quando a gente vai pensar na cidade de Petrópolis, quando teve toda a tragédia que aconteceu em Petrópolis por conta das chuvas, em Petrópolis, foram as populações que estavam nos morros. Qual a cor dessas pessoas? Qual a origem dessas pessoas? Quem não era preto era originário do Nordeste. Né? Então, você tem um processo de vulnerabilização que vai colocando essas pessoas num lugar onde elas são mais impactadas diretamente. E aí a gente pensa nos grandes empreendimentos, eles vão cortar os territórios tradicionais, tanto das comunidades quilombolas, das comunidades pesqueiras, das comunidades ribeirinhas, e vão cortar essas comunidades de uma forma avassaladora, com um discurso do progresso e do desenvolvimento. Esse discurso é muito antigo, né? Mas infelizmente é ele que continua imperando. Aqui na Bahia, a gente está tendo um impacto de uma construção de uma ferrovia que sai de Caetité, sai cortando o oeste da Bahia e vai até o sul da Bahia, até o Porto de Ilhéus. O Porto de Ilhéus está sendo construído. O nosso presidente, o qual eu votei e elegi também, porque a gente não poderia deixar permanecer o governo anterior, veio aqui para inaugurar essa obra. Essa obra, ela está impactando diversas comunidades tradicionais que ainda não tiveram uma ação de mitigação, né? E que vão ter seu modo de vida diretamente impactados. Então, qual é o desdobramento desses grandes empreendimentos? Normalmente a gente vai ter uma discussão, né, vai se fazer estudos para pensar o impacto disso. Mas, de verdade, o que essas comunidades dizem, elas não são de verdade ouvidas. E a ação de mitigação, ela tem mais a ver com a capacidade de barganha que a comunidade consiga construir com os grandes empreendimentos do que com as necessidades reais das comunidades. É urgente que a sociedade brasileira reflita como a gente precisa se posicionar a favor da permanência das comunidades tradicionais, porque cada comunidade tradicional que tomba são mais hectares de terra e de pedaços de Mata Atlântica, ou se a gente subir mais, de floresta amazônica, ou do Cerrado, ou da Caatinga, que tomba junto com uma comunidade. É um espaço, um aquífero, onde a gente vai ter garantia de água. A crise hídrica, ela é uma realidade no mundo e no Brasil. O Brasil tem tido, nos últimos anos, conflitos por questões hídricas nas comunidades tradicionais. Aqui na Bahia, na Chapada, tiveram várias mortes de lideranças por conta de conflitos hídricos. E esses números, eles somem. E parece que isso é uma coisa que não está acontecendo aqui. Está acontecendo aqui. É uma disputa. Quem é o dono da água? Quem é o dono da água?
né? Na minha religiosidade, a água é minha mãe, a água é minha essência. Eu sou uma filha de Oxum. Minha mãe é a dona das águas doces. Então, quando se discute quem é o dono da água, para mim está se dizendo quem é o dono da minha essência, né? E essa essência, ela é livre. E ela é de todas as pessoas. E ela precisa ser cuidada, porque ela é quem mantém a vida. Então, é importante que a gente, quanto sociedade, traga esses assuntos para pensar que a gente está falando da gente também. Quando está falando desses impactos ambientais, né, da crise climática, de todos os problemas que estão acontecendo no Brasil nos últimos anos e que antes não aconteciam, vai chegar na gente também, mesmo quem mora nas grandes cidades. Então, não é uma discussão lá longe, onde a gente não tem nada a ver com isso. A gente tem muito a ver e a gente precisa se envolver. E a nossa religiosidade, ela precisa ser um veículo onde a gente consiga perceber, através das nossas teologias, através da nossa conexão com o sagrado, que nós também temos a missão de preservar a vida. E de preservar a vida minha, a sua, a nossa e a de todos nós. Porque se a natureza morre, a gente morre junto. A gente já sabe disso. Então parece que a gente está falando um troço que vai acontecer daqui a muito tempo, mas a gente está falando do hoje, a gente está falando do amanhã. A gente está falando do depois de amanhã, a gente está falando da garantia de vida minha, do meu filho, dos meus netos que ainda virão, né? A gente está falando disso, né? Então, a gente, quanto sociedade, a gente precisa se posicionar e se posicionar do lado certo da história, do lado que vai ajudar a consertar todas essas coisas que estão acontecendo quanto mazelas sociais, mas que nós temos responsabilidade com relação a isso. E as igrejas e todos os ambientes religiosos também têm sua parcela de responsabilidade, porque nós somos formadores de opinião. Tanto um terreiro quanto uma igreja é espaço político de formação de opinião, de formação de senso comum. Então a gente precisa discutir isso entre nós, Rodrigo. A gente precisa discutir isso para ontem. E a gente precisa discutir para ontem, para hoje, para amanhã. Ana, eu realmente tenho muito interesse a gente conversar um pouco sobre o papel das organizações ou da religião organizada, mas antes eu queria te ouvir sobre as interseções entre a violação dos direitos etnoambientais e o nosso racismo, eu digo nosso aqui enquanto país, lamentavelmente, reconhecendo a nossa participação na sociedade brasileira, o nosso racismo estrutural. Existe alguma conexão entre esse racismo que está arraigado na cultura brasileira e essa violação dos direitos etnoambientais? Qual seria? Então, Rodrigo, infelizmente, a gente vai falar do racismo estrutural e a gente vai falar do nosso racismo pessoal mesmo, porque a gente só tem uma sociedade racista e uma estrutura social racista porque as pessoas são racistas. E aí, infelizmente, Rodrigo, eu não vou nem excluir você nem eu, porque a gente é educado para ser racista. A nossa formação foi uma formação, a nossa formação quanto sociedade é uma formação para diferenciar quem não é igual a gente. E no meu caso, quanto uma mulher preta, eu fui educada para olhar as pessoas que são iguais a mim e achar que elas não são modelo de nada. E achar que eu também não sou modelo de nada. Então, a população negra no Brasil, como a população indígena, ela passa por um processo de tentar se aculturar, de tentar pegar outros valores. E esses valores, vamos pensar como é que a Europa ela faz seu processo de expansão, de dominação e de pegar o que os outros espaços têm de precioso e carregar para si, como se a gente pudesse carregar tudo. Isso foi feito, essa pilhagem foi feita no continente africano, foi feita nas Américas, foi feita nas Índias. Então, por onde as sociedades de origem europeias, né, que estão ali centradas na Europa, elas vão fazendo seu processo de expansão, a gente vai tendo um pensamento de pilhagem que é construído, né? Então, tá tudo ligado. Porque se a gente acha que a gente vai olhar para a natureza e vai explorar a natureza e vai embora e tá tudo bem, a gente está falando de um processo que tem começo, meio e fim. Agora, se a gente parte de uma perspectiva de que a natureza ela é uma extensão nossa, portanto, manter a natureza é me manter vivo, a gente está falando de modos de pensamento, de percepções e com relação às comunidades tradicionais, a gente usa um termo que são cosmos percepções, porque a gente vai muito além da cosmovisão, não é só a visão que define, são todos os sentidos. Então, a nossa cosmopercepção, ela é muito mais ampla com relação
à natureza do que o que vem dessa Europa, né, anglo-saxã que está ali. Então, quando a gente pensa, essa forma de pensamento, ela define muita coisa. Qual é a relação que a gente vai ter com a natureza? O que é a natureza para mim, né, quanto à minha filosofia de vida, quanto à minha filosofia religiosa? Se eu parto do princípio que ela está ali só para me dar, e eu vou explorar e eu vou embora, porque eu vou para um outro lugar, e eu vou pilhando isso, eu estou partindo de um processo de finitude, de explorar enquanto tem. Acabou, eu vou embora, porque eu vou explorar um outro lugar. Agora, se eu parto da percepção de que isso é parte de mim, muda a nossa relação. Então, eu preciso cuidar para que tenha sempre, porque eu também estou ali. Isso é uma conexão que a gente vai fazer. Como que você percebe esse lugar da natureza? Então, não tem como você desassociar uma coisa da outra. Eu acredito quanto religiosa, quanto estudiosa e quanto militante também, que várias saídas para os problemas sociais que a gente tem, e aí pensando, já que a gente está com esse foco em pensar as questões das mudanças climáticas e dos direitos etnoambientais, estaria da gente ter de verdade uma escuta com as comunidades tradicionais, com os povos originários brasileiros, com as religiões de matriz africana, com todas essas populações tradicionais que vivem e convivem com a natureza. Porque existe uma forma de viver com essa natureza que gera menos impacto, que se torna mais harmônica. Então, se a gente conseguisse, de verdade, sair desse lugar, né, desse altarzinho, que a sociedade branca e a nossa sociedade tupiniquim, que quer ser branca, embora não seja branca, se coloca e fala assim, eu sei tudo, e o meu saber ele é superior a esse saber, porque esse saber ele é tradicional, então ele não tem valor, né? A gente poderia, o que o Ailton Krenak chama de criar paraquedas para poder evitar o fim do mundo. A gente precisa criar paraquedas para evitar esse fim do mundo, porque a gente está caminhando para isso. A nossa sociedade é extremamente danosa, é extremamente predadora. E esse caminho predatório que a gente tem construído, ele só pode ser freado se a gente mudar o nosso modo de relação. E mudar o nosso modo de relação é dizer assim, esse aqui que eu estou aplicando não funciona. Preciso aprender uma outra coisa. E para isso, para a gente aprender uma outra coisa, a gente precisa exercitar a humildade e dizer que o que a gente está fazendo não está certo, não está rolando. Então, isso é um convite importante que a gente precisa se fazer. Como é que a gente se permite de verdade ouvir quem traz uma outra cosmopercepção, uma outra forma de se relacionar com o meio ambiente, com as pessoas, com o mundo, como que constrói uma outra forma social de relação, uma outra forma de se relacionar com o sagrado também. Então, é um convite para que a gente crie esses paraquedas a partir de um processo de desconstrução. A gente precisa se desconstruir, porque do jeito que a humanidade caminha, não tem povos tradicionais que deem conta de segurar o que está por vir. Né? Quando a gente vê o que tem acontecido no Brasil, ontem eu estava numa reunião com companheiras aqui em Salvador, e a gente trabalha na região do Baixo Sul da Bahia. O Baixo Sul é Mata Atlântica, né? E as comunidades estão ali há trocentos anos. Tem comunidade que está lá há mais de 200 anos. Então, ela é originada ainda no período de escravidão do Brasil. Essas comunidades sempre viveram, sempre choveu muito, e as comunidades conseguiam viver bem, manter suas plantações e tal. A quantidade de chuva tem aumentado tanto que as comunidades não estão conseguindo lidar com isso. Por quê? Porque aumentou a quantidade de chuva. E aumenta a quantidade de chuva porque tem desmatamento acontecendo. Porque tem rios secando em outros lugares, porque tem várias questões ambientais que estão acontecendo que estão impactando ali naquela comunidade que sempre viveu de forma harmônica com a natureza. Então, se a gente não se permitir mudar o nosso comportamento, vai ficar muito complicado. Vai ficar muito difícil. A gente vai viver aqueles cenários que a gente vai vendo em filme Mad Max, aquela coisa desértica, ou é desértica, ou é a água tomando conta de tudo. Porque a água também tem esse princípio, né, de retomar o que foi dela. Então, as questões elas são complexas, mas eu acredito que ainda seja possível a gente frear, né, o que essa humanidade tem construído. Mas não dá para a gente fazer isso se não tiver uma aliança forte da sociedade civil,
do executivo, do legislativo e do mundo, né, para que a gente possa superar isso. Mas o de dentro de casa, né, o nosso cotidiano, o eu, ele é tão importante quanto nós, né? O micro ele vai ser tão importante quanto o macro, porque é isso que vai criar essa onda de reconstrução para que a gente possa ter uma vida plena para todas as pessoas. Excelente, Ana. Agora vamos falar um pouquinho sobre o papel da religião organizada, né, numa perspectiva de superação. O que nós, pessoas que experimentamos uma realidade que supera ou que desborda a nossa perspectiva puramente material. Quem tem uma espiritualidade, quem exercita uma espiritualidade, quem acredita na transcendência, como é que a gente pode superar essas violações dos direitos etnoambientais? Como é que a gente pode superar essa influência do racismo estrutural que viola a existência de tanta gente? Acho que tem aí algumas camadas que a gente precisa ir olhando camada por camada, né? A gente precisa desse processo, a gente já tem essa nossa conexão com o sagrado, isso é ótimo. A gente precisa compreender que a gente tem a nossa conexão com o sagrado e que outras pessoas também têm suas conexões com o sagrado. E que um não se sobrepõe à outra. Portanto, não existe uma hierarquização entre os processos de conexão com o sagrado, entre as religiosidades. Eu acho que quando a gente aceita isso de uma forma real, né, a gente consegue olhar o outro de uma forma não vou dizer, eu não gosto muito de usar o termo de igualdade, mas a gente olha o outro quanto semelhante e vê quanto irmão. A gente pode se ver, né, quanto espelho no outro, mesmo que a gente tenha práticas diferentes. Acho que o convite do sagrado de cuidar da humanidade, de manutenção da humanidade, né, que todas as religiosidades que vão trazer essa essência de que a gente precisa preservar a vida, ela vai te dar a possibilidade de, a partir da sua conexão com o sagrado, fortalecer esse seu vínculo com a natureza. Acho que a gente precisa pensar que para que a gente tenha essa conexão com a transcendência, a vida concreta aqui na Terra, ela precisa ser plena, né? E ser plena é a manutenção da vida, e não só a minha e dos meus iguais, mas de todas as pessoas, para que a gente possa viver essa multiplicidade, que é a beleza da vida, né? Olhar essa multiplicidade. Então, a partir do eu. Existe um processo que é do coletivo, que a gente precisa se conectar com causas e com ações que são importantes. Então, a gente precisa refletir, a gente precisa ouvir e a gente precisa formular ações concretas mesmo. Que às vezes a gente acha que é muito pouco, mas essas ações são a partir dessas ações concretas que a gente vai mudando as coisas. Acho que a gente precisa pensar como que os políticos com os quais a gente se conecta, ou que a gente elege, estão se posicionando nessas lutas, porque a gente tem aqui no Brasil, infelizmente, bandeiras muito concretas pela vida e pela morte. Então, se a gente está do lado da morte, tem coisa errada aí no negócio, porque a gente não pode lutar pela vida e votar em quem está a favor da morte. Então, acho que a gente precisa ter um posicionamento, e aí político, porque a nossa presença no mundo ela é política, pode não ser partidária, mas ela é política. Então, essas pessoas que nos representam, elas precisam estar conectadas com as causas que a gente acredita. Isso é uma outra questão. Acho que os espaços religiosos, eles podem e devem trazer essas pautas para serem discutidas de uma forma mais profunda, conectando a teologia com todos os estudos, e os estudos ambientais que têm acontecido. A gente tem muita coisa produzida, a gente tem muito material. E esses outros atores, que de vez em quando eles não estão tão perto da gente, mas a gente pode se conectar com esses outros autores. Tem diversos autores indígenas que produziram coisas maravilhosas, desde livros a filmes, documentários, que a gente pode acessar e ouvir como essas populações estão pensando, né? Convidar essas pessoas a visitar outros espaços, isso são, às vezes, um processo desse de intercâmbio, ele muda a nossa perspectiva de muita coisa. Então, acho que isso é um convite importante para fazer. Conheça outros espaços religiosos, ouça outras pessoas religiosas de outros segmentos que muitas vezes a gente não tem tanta proximidade, mas que às vezes esse encontro vai trazer para você e para o outro outra forma de pensar, outra forma de ver o mundo. E a gente vai ver ali que muitas vezes a gente tem muita coisa que nos conecta, muito mais do que coisa que nos separa. Então, acho que tem vários lugares aí, Rodrigo, que a gente pode se posicionar
Mas acho que, principalmente, a gente tem que refletir o que a gente quer. E depois de refletir o que a gente quer, a gente tem que pensar quais caminhos eu posso construir para alcançar isso aqui. E aí a gente vai ter seus compromissos do individual, da minha família, do meu coletivo, da minha comunidade religiosa, do partido ou do grupo político que eu faço parte. Eu vou conseguir incidir para que as pessoas que me representam nos diversos espaços tragam as minhas bandeiras. Então, é preciso a gente pensar como é que a gente está se posicionando nessas lutas do mundo. A gente está a favor da vida ou a favor da morte? Ou a gente está fingindo que isso não nos afeta? Porque quando começa a ter alagamento nas cidades, se a gente tem dinheiro, a gente consegue mudar de lugar. Mas o povo que não tem dinheiro não consegue. E são essas pessoas que perdem a vida, que perdem tudo que construíram. Então, está tudo interligado. As coisas... acho que a gente, quanto sociedade ocidental, a gente perde muito quando a gente vai construindo a linearidade. Parece que as coisas são em linha reta, mas elas não são. Elas são circulares e elas estão conectadas. Está tudo conectado. Então, proteger a natureza é proteger as pessoas. Valorizar uma comunidade indígena, uma comunidade quilombola, uma comunidade é proteger a vida, é garantir que os rios estão protegidos. O que eu tenho a ver com quem está protegendo o rio lá? Oxe, a minha água vem de onde? De algum momento saiu de algum rio. O que eu tenho a ver se está tendo alagamento na Amazônia ou se está tendo incêndio? A gente tem a ver. A gente tem tudo a ver com isso, né? Então a gente precisa perceber que as coisas elas estão conectadas. E acho que essa questão das mudanças climáticas, né, e dos impactos que isso tem trazido para a nossa sociedade brasileira como um todo, elas vão mostrando, principalmente para quem tem um papo extremamente que vai dizer, nossa, se a gente está falando de questão climática do que está acontecendo lá na Europa, a gente não tem nada a ver com isso. A gente vê, quem está em Brasília, sente a secura do que está acontecendo ali do lado, né? E aí você vai ver o impacto que tem São Paulo com coisas que estão acontecendo no Centro-Oeste, enfim, né? Quando a gente vai olhar o El Niño, o que está acontecendo, tanto da quantidade de chuvas quanto, né, dos ciclones que têm acontecido, tudo isso tem a ver. Então está tudo conectado. O equívoco é a gente achar que a gente não tem compromisso com isso. A gente também tem compromisso com isso. E a gente precisa arcar com esse compromisso. A gente precisa pensar que parte que me cabe desse latifúndio. Porque cabe. Cabe diversas partes. Então, vamos tecer os nossos compromissos, olhar para a gente como atores sociais e transformadores. Porque é isso que nós somos, né? E se a gente quer honrar a divindade, o sagrado que a gente cultua, a gente tem que pensar lá o que ele nos diz. E se ele nos diz que o que importa é o amor e o que importa é a preservação da vida, a gente precisa se comprometer com isso. E se comprometer não só da boca para fora, mas com atos, com ações, né? E com ações e reações, porque muitas vezes a gente precisa reagir a coisas que estão acontecendo. Então, a gente precisa se movimentar para que as coisas não caiam, não estejam num lugar onde a gente não possa voltar atrás e reconstruir. Se a gente está na ciclicidade das coisas, a gente acredita também que a gente pode voltar atrás e fazer de uma outra forma. Que a gente possa ser essa reconstrução e ajudar a Terra, né, ajudar esse organismo vivo que nos acolhe, nos dá ar, nos dá água, nos dá tudo para que a gente esteja vivo, a se reconstruir cotidianamente. Isso precisa ser um compromisso nosso quanto pessoas religiosas. Porque eu não conheço religiosidade que fala que a gente precisa destruir a natureza e que a gente precisa destruir o ser humano. Tem umas deturpações bíblicas aí que gente que fala algumas coisas, mas isso é pura deturpação e equívocos. Eu vou dizer equívocos para dizer uma palavra leve, de interpretações bíblicas, mas eu acho que é um pouco por aí. Ana, muitíssimo obrigado por tuas reflexões e por nos provocar também a reflexão acerca do nosso papel enquanto indivíduos, enquanto sociedade civil organizada, enquanto pessoas da religiosidade. E com esse agradecimento, em nome da Diocese Anglicana de Brasília, eu te devolvo a palavra para tuas considerações finais. Rodrigo, muito obrigada à Igreja Anglicana por abrir esse espaço, né, para ser ouvida. Então, convido vocês também para conhecerem a página de Koinonia, né, que é a organização aonde eu tenho atuado, né? A Koinonia é uma organização que atua com diversos grupos vulnerabilizados e lá a gente também trata um pouco dessa questão do racismo ambiental, principalmente,
e diversas outras pautas. Então acessem lá koinonia.org.br. A gente tem uns produtos lá, deem uma olhada, mandem sugestões, comentem, e se quiserem também podem entrar no meu Instagram e comentar alguma coisa, a gente pode bater um papo. Ana M. Gualberto no Instagram. Então, agradeço muito o convite, espero que essas reflexões deixem umas formiguinhas aí na cabeça de vocês, porque a minha já sai com mais algumas, porque cada vez que a gente para falar de uma coisa, a gente reflete e pensa outras coisas também. Então, eu saio daqui também com mais inquietações para a minha ação quanto pessoa, quanto mulher preta, quanto diretora executiva de Koinonia e quanto religiosa. Um beijo grande para vocês, muito axé, e que sejamos transformação nesse mundo. Sejamos transformação, vamos juntas. Eu sou o Rodrigo Spiúrca e sobre o tema direitos etnoambientais eu tive a satisfação de conversar com a Ana Gualberto. A você que nos escuta, eu desejo saúde e paz e nos encontramos no próximo episódio. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiúrca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência, e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.